Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e 3 bilhões de reais às vésperas das eleições na Câmara Federal e no Senado. Próxima semana, dia 1º e dia 2º de fevereiro, será aí feita as eleições, será realizadas as eleições, mas estamos com falta de dinheiro. É tanto que o auxílio emergencial, o decreto de calamidade pública, o governo não tem interesse porque fala que o país, está no vermelho. Mas de onde apareceu 3 bilhões de reais? Uma matéria que foi feita e eu vou trazer esses detalhes para você entender o que é que está acontecendo. Às vésperas das eleições, 3 bilhões de reais em recursos extra-orçamentários para parlamentares que estão indecisos? Como assim? Olha, para eleger governistas, Planalto desvia mais de 3 bilhões de reais para parlamentares. As eleições no Congresso Nacional e no Senado estão marcadas para a próxima semana. Às vésperas das eleições no Congresso Nacional e no Senado, o governo federal liberou 3 bilhões de reais em recursos extra-orçamentários para parlamentares indecisos a fim de garantir os seus votos nos candidatos apoiados pelo Planalto. Arthur Lira, que é do PP, que disputa a Câmara de Deputados Federais, e Rodrigo Pacheco, do DEM, no Senado. Bem, de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo fez essa reportagem, anunciou, divulgou, essa verba de 3 bilhões de reais veio do Ministério do Desenvolvimento Regional e será destinado a investimentos de infraestrutura nas bases eleitorais dos 250 deputados e 35 senadores que a receberem. Bem, essa reportagem que foi divulgada, teve acesso a uma planilha, até então sigilosa, que organizava a distribuição do dinheiro entre os congressistas nominalmente reconhecidos e a quantidade que lhes seria destinada. Trata-se de um documento interno e informal que lista recursos que não são rastreáveis via portais públicos de transparência. Dos 208 deputados que já declararam apoio à Lira, 125 nomes já estão na planilha da Secretaria de Governo. No Senado, dos 33 votos declarados para Pacheco, 22 nomes de senadores aparecem na lista. Fora o dinheiro que vai além do que os parlamentares têm direito a receber, o governo tem negociado cargos estratégicos em troca de votos, segundo relatos dessa reportagem que foi divulgada. A oferta de recursos foi feita no gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. São muitos detalhes que o Estadão, que fez essa matéria, o Estado de São Paulo fez essa matéria, divulgou e muito bem detalhado as informações. Bem, sobre a estratégia, esse tipo de operação consiste no repasse irregular de recursos já aprovados para uma obra ou medida legítima. Nesse caso, o governo aproveitou os projetos de lei do Congresso, o PLN 2930, aprovados em novembro e dezembro do ano passado. O montante final era de 12,4 bilhões de reais destinados às diversas áreas da administração. Foi daí que o Planalto retirou os recursos, que estariam reservados e dispensariam novas autorizações, empenhamentos e as demais fases do processo do gasto público. Então, os valores são repassados a prefeitos indicados por deputados ou senadores, sem que o nome do congressista fique marcado, como ocorre com a emenda parlamentar tradicional. Isso evita que o nome do parlamentar seja associado ao envio do dinheiro caso haja alguma irregularidade em sua aplicação. Muitas das vezes o próprio presidente ligou para deputados e senadores cobrando-lhes o posicionamento, como revelou a apuração. Segundo essa matéria, durante as negociações, o parlamentar em questão é convidado para uma reunião informal no gabinete do ministro da Secretaria do Governo. No Ministério, o próprio Ramos pergunta se o parlamentar estaria disposto a declarar voto num candidato em troca do recebimento do dinheiro do orçamento em obras em seu reduto. Caso concorde, seu nome irá para a planilha, junto com a sigla a qual pertence o dinheiro que lhe será destinado.
Ao todo, 41 parlamentares estiveram em ao menos uma reunião no Palácio com Ramos desde dezembro, quando começaram as campanhas nas duas casas. Sobre os parlamentares, datada de 12 de janeiro, a planilha detalha o andamento de cada transação. Parlamentares ouvidos por essa reportagem observam que a distribuição de recursos em meio a disputas no Legislativo vai além e ocorre também em pastas como turismo e infraestrutura. Bem, na última quarta-feira, antes de ontem, quarta-feira, dia 27, o atual presidente da Câmara declarou que as interferências da presidência nas eleições da Casa, que segundo ele somariam mais de 20 bilhões de reais, entre aspas, custariam caro, muito caro para o país. O orçamento para 2020 é limitado, na visão do Rodrigo Maia. Uma parte dos nomes citados na planilha do governo é dissidente de partidos que apoiam a campanha do deputado Baleia Rossi, que é adversário de Lira na disputa. O deputado Arthur Maia confirmou na contramão do presidente da Câmara o envio do dinheiro aos estados através dos deputados na ausência de emendas parlamentares. Ele, no entanto, negou que as conversas tivessem relação com a eleição na Câmara. Em relação aos recursos atrelados a ele, o deputado citou que, além desse valor, conseguiu outros recursos. Disse o seguinte, abre aspas, está errado, é muito mais do que isso ao longo de 2020, porque, você sabe, tem as emendas parlamentares, mas depois tem algumas liberações. Agora, não tem nada a ver com a candidatura de Arthur Lira, fecha aspas, disse, abre aspas mais uma vez, me perdoe, você está me humilhando dizendo que só consegui 7,5 milhões de reais para a Bahia, fecha aspas, ironizou em entrevista ao jornal Estadão de São Paulo. Bem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem interesse direto nas eleições marcadas para a próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro. A eleição de Baleia Rossi ou de Arthur Lira será decisiva para a sua reeleição em 2022, já que os dois candidatos prometem rumos diferentes para a pauta de suas presidências. Enquanto Baleia deve continuar o movimento de seu apoiador Rodrigo Maia e manter paradas as propostas de costumes, Lira é apoiado pelo presidente justamente para tocá-las. Por outro lado, o deputado Baleia Rossi, se eleito, terá a responsabilidade de tocar os muitos processos de pedidos de impeachment, sobre os quais Maia está sentado. A eleição do governista Arthur Lira seria, nesse caso, a certeza de que o presidente concluirá o seu mandato sem maiores rusgas. Sem problemas, enfim. A intenção dos repasses também é barrar eventuais CPIs que mirem o seu governo, além de impedir o progresso de processos de impeachment. Essa matéria foi divulgada justamente pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, a reportagem que foi muito detalhada, e aí, segundo essa reportagem, são 3 bilhões de reais nesse momento para recursos extra-orçamentários, para parlamentares que estão indecisos, mas não está faltando dinheiro, tirou daqui, descobriu um santo para cobrir outro. É isso? Bem, eu não vou falar nada. Segundo essa reportagem, eu vou deixar com você agora dar a sua opinião, tá? A sua opinião sobre esse assunto. É bem polêmico, e aí, segundo o site, segundo o jornal Estado de São Paulo, esses são os argumentos. Se tiver alguma dúvida, volta aí o vídeo para você ver os detalhes. É bem polêmico. Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui embaixo, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. E esse outro lado aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, desse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Câmara Federal e Senado. As eleições serão agora, próxima semana, início do mês de fevereiro. 3 bilhões de reais foram liberados, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva.
A informação aqui é de primeira e o principal verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Dá a tua opinião a respeito de tudo isso. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.